falar uma coisa para vocês. Quando o Senhor Jesus foi batizado nas águas, quando ele saiu das águas, a Bíblia diz que o céu se abriu e uma voz lá do céu que disse assim para ele: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Está aí, Mateus capítulo 3, versículo 16. Batizado Jesus, eis que se lhe abriram os céus, eu resumi o versículo, e eis uma voz dos céus que dizia, o que a voz dizia? Este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho prazer. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Quando uma pessoa, ela carrega com ela sentimento de culpa, porque impor sentimento de culpa e peso na mente e no coração humano é uma especialidade do mal. Preste atenção, bem atenção nisso. É uma especialidade do mal carregar e sobrecarregar o ser humano, a sua mente e o seu coração, de sentimento de culpa. Por quê? É uma estratégia perfeita para manter o fardo de culpa sobre aqueles que tropeçaram, caíram, para que eles não se levantem. Enquanto uma pessoa caída carregar o fardo da culpa, ela não se levanta, porque ela carrega um fardo sobre ela, ela tem o fardo da culpa sobre ela, então ela não consegue se levantar, porque na mente dela, Jesus não a ama mais, na mente dela não tem mais jeito para ela, na mente dela, ela nunca mais vai voltar a ser quem ela era, na mente dela ela não tem mais recuperação, e uma porção de coisas. O sentimento de culpa deixa as pessoas infelizes, e você vê, e você vai encontrar, talvez você já encontrou, pessoas cristãs, evangélicas, pessoas que seguiram Jesus, ou ainda seguem Jesus, mas elas, espiritualmente falando, elas não têm comunhão com Deus, por causa desse fardo que está sobre ela, porque um dia ela errou, porque um dia ela tropeçou, porque um dia ela falhou com Deus em algo, e ela carrega isso até hoje, e isso castiga ela até hoje, esse problema, esse fardo está com ela até hoje. Então você vê cristãos fracos, você vê pessoas fracas espiritualmente, você vê pessoas que elas não têm mais pegada no mundo espiritual, por causa do fardo de culpa que ela carrega. Eu não devia de ter feito isso, eu devia de ter feito de uma outra forma, eu devia de ter feito de outra maneira, etc, etc, etc. Mas eu vou mostrar uma coisa para você que está no livro de Salmos 103, não precisa abrir não, você pode manter a palavra onde está, que eu vou explicar isso para você, mas diz assim: Deus não nos trata segundo os nossos pecados, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. O que isso significa, pessoal? Significa que nós devemos pecar à vontade, porque Ele não nos trata segundo os nossos pecados? É claro que não. Nós devemos nos esforçar para agradar a Deus, nós devemos nos esforçar para fazermos a vontade de Deus, esse é o papel de todo cristão. Mas se alguém falhar, não seja esse o motivo de permanecer caído, não seja esse o motivo de permanecer no chão, porque a pessoa falha e ela
muitas vezes é condenada pelos homens, e os homens a condenam. Os homens dizem: você não se levanta mais, você não tem mais jeito. Os familiares condenam, as pessoas próximas condenam. Mas a Bíblia diz que Deus não nos trata segundo as nossas falhas. Imagine se Deus resolvesse tratar cada um de nós segundo os nossos pecados. Você já pensou? Se Ele resolvesse nos tratar segundo os nossos erros? Quantos erros você já cometeu? Quantos erros eu já cometi? Quantos erros nós já cometemos? Quem nunca falhou? Então Deus não vê como o homem vê. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi batizado e Ele recebeu a confirmação: este é meu filho amado, de quem eu tenho prazer. Em seguida, Ele foi mandado para o deserto, e lá no deserto Ele foi tentado. E o tentador dizia assim: olha, se você é de Deus, então você transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus realmente, transforma essas pedras em pães. Ele tinha acabado de receber a confirmação que ele era um filho amado. Deus havia confirmado para ele. Mas o objetivo do mal é isso: é confundir a pessoa, é fazer a pessoa acreditar que ela não é de Deus, que ela não pertence a Deus, que ela não é filha de Deus, que ela não é escolhida, que ela é isso, que ela é aquilo, porque é assim que ele consegue enfraquecer as pessoas. É dessa maneira que as pessoas se enfraquecem. Então ele disse: se você é filho realmente, ele disse que você é filho, mas se você é filho realmente, então faça isso. Se você é filho realmente, então faça aquilo. Mesmo ele tendo sido confirmado que era filho, para existir o conflito dentro dele, que é o problema de muita gente. A pessoa traz um conflito dentro dela, e esse conflito é que enfraquece. Uma hora ela crê que é de Deus, outra hora ela acha que não é mais de Deus. Alguém precisa sempre confirmar que ela é de Deus, para ela achar que ela é de Deus, porque espiritualmente falando, ela não tem essa confirmação dentro dela, de quem realmente ela é. O fato de Jesus ter ouvido várias vezes: se és filho de Deus faz isso, se és filho de Deus faz aquilo, não fez ele entrar em dúvida e achar: realmente acho que eu não sou filho de Deus. Então a pessoa, ela tem as suas limitações, ela tem as suas falhas, ela tem as suas deficiências, mas a palavra diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, as nossas falhas. A pessoa tem que andar de acordo com a palavra de Deus, sim. Ela tem que se esforçar para agradar a Deus, sim. Mas a pessoa não pode carregar o fardo sobre ela que Jesus já removeu. Então ela não tem certeza da salvação, ela não tem certeza para onde ela vai. Ah, mas não sei quem disse que eu não sou de Deus. Ah, mas o fulano falou que eu não sou de Deus. Mas não sei quem disse que eu não sou escolhido de Deus. Então a pessoa fica vulnerável, ela fica na mão dos outros. Se um fala que ela é, então ela acredita que é. Se o outro fala que ela não é, então ela acredita que não é, porque nem ela mesma sabe quem ela é. Se o Espírito de Deus confirmou com você que você é de Deus, não há ninguém que possa tirar isso de dentro da pessoa. Tá, mas o que Deus falou para você, é isso que importa. Porque se você está confirmado como filho, como escolhido de Deus, não importa a opinião dos outros. Você entende sim ou não, pessoal? A pessoa, ela não tem esse entendimento espiritual, então ela carrega esse fardo, ela se cobra demais, ela é uma pessoa extremamente detalhista. Então, se ela não conseguiu acordar de madrugada para orar,
ela diz: está vendo? Se eu fosse de Deus, eu não tinha perdido a hora. Porque ela não conseguiu. Ela diz assim: está vendo? Eu tive um mau pensamento. Quem é de Deus não tem mau pensamento. Todo mundo tem maus pensamentos. Maus pensamentos vêm para você, vêm para mim, vêm para todos os pastores, obreiros, vêm para todo mundo. E nem por isso você vai deixar de ser de Deus. Você não vai deixar de ser de Deus porque você marcou para orar de madrugada e não conseguiu acordar. Quem nunca perdeu hora de madrugada, que atira a primeira pedra. Eu prometi fazer um jejum, e aí no meio do jejum eu quebrei o jejum. Eu não devo ser de Deus, porque eu quebrei o jejum. Como é que pode? Não podia isso ter acontecido. Quem nunca quebrou um jejum, que atira a primeira pedra. Uma vez eu estava fazendo um jejum, aí o filisteu trouxe um pão, eu esqueci que estava de jejum e comi o pão, e quebrei o jejum. Então, esse peso que as pessoas carregam, desnecessários, Jesus disse: o meu fardo é leve, o meu fardo é leve. Porque se a pessoa ficar nessa neura, você vai ficar doido. Você vai ser internado no hospital de doido. Eu estou dizendo que é para a pessoa viver na carne, no pecado, é isso que eu estou dizendo? Não, mas você tem que ter um equilíbrio, você tem que enxergar, quando a pessoa, ela é de Deus, não são essas coisas que confundem ou põem dúvida nela, com respeito a isso, com respeito a nada, porque ela é confirmada pelo Espírito de Deus. Há dentro dela essa convicção, há dentro dela essa certeza, que o próprio Deus colocou nela, que o próprio Deus deu a ela. Então ela caminha de acordo com a sua fé. Ela é uma pessoa livre, ela é uma pessoa, ela segura na mão de Deus e vai. Ela tem essa força. Por quê? Porque ela tem consciência, ela tem um coração limpo, ela tem uma consciência limpa. Então as falhas dela não mudam quem ela é diante de Deus. Às vezes a pessoa pergunta assim: eu não fui batizado ainda com o Espírito Santo, não recebi o Espírito Santo, e eu tenho medo de eu morrer e não ser salvo porque eu não tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo é extremamente importante, mas uma pessoa que está orando, está jejuando, está com o coração limpo, está com a consciência limpa, buscando a Deus, se esforçando para agradar a Deus, se esforçando para receber o Espírito Santo e morrer, Deus tem obrigação de te salvar, porque você estava fazendo a sua parte. Ele tem obrigação de salvar a pessoa. Ele é que dá a vida, Ele é que tira a vida. Como pode Deus tirou a sua vida para te mandar para o inferno? Que Deus é esse? Não estou dizendo isso, então eu não tenho o Espírito Santo, não faço questão de receber. Não, tem que receber o Espírito Santo, é extremamente importante. Mas existem pessoas que elas já fizeram de tudo, ainda não receberam o Espírito Santo, estão ficando loucas, estão ficando doidas. A moça mandou uma pergunta essa semana, falou: bispo, estou endoidecendo, eu não sei mais o que é me entregar a Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que é se entregar para receber o Espírito Santo, eu não sei mais o que fazer. Por quê? Por causa dos fardos que as pessoas carregam. Não, você não tem o Espírito Santo porque provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Eu não estou fazendo nada errado. Não, você ainda não recebeu o Espírito Santo, provavelmente porque você não está andando certo com Deus. Eu estou andando certo com Deus. Então a pessoa começa a ficar meio doida. A pessoa recebe o Espírito Santo pela misericórdia de quem? De Deus. Amém, pessoal? Entenderam sim ou não? Ela tem que estar limpa diante de Deus para ser batizada com o Espírito Santo. É ou não é verdade?
Mas é mais fácil às vezes a gente procurar erro na pessoa, porque achei a resposta, porque você não recebe o Espírito Santo, porque você não acordou de madrugada para orar. Eu tenho o Espírito Santo, já perdi hora várias vezes. Então, essa maturidade espiritual que às vezes falta em algumas pessoas, essa maturidade espiritual que você tem que ter, tem coisas que é na sua fé. Amém, pessoal? O Espírito Santo não vem por méritos. Eu tenho que receber o Espírito Santo porque eu orei todo dia de madrugada. Isso é mérito. Não, eu tenho que receber o Espírito Santo porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não é por méritos que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado conforme Jesus dá a cada um e batiza. E se você ainda não tem, você vai receber. Amém, pessoal? Entenderam sim ou não? Imagine, você recebeu o Espírito Santo. Bispo, eu acho que eu não recebo o Espírito Santo porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Se você procurar erros, você vai achar, porque ninguém é perfeito. E eu vou falar uma coisa para você: e depois que você receber o Espírito Santo, ainda você vai cometer um monte de pecados. Então não é isso. Se fosse assim, então depois que a pessoa recebeu o Espírito Santo e cometeu o pecado, o Espírito Santo tinha que sair dela, porque se o pecado impede de entrar, então tinha que sair depois que ela pecasse. A gente peca no falar, peca no pensar, peca no agir. Nós temos que depender da misericórdia de Deus, uma consciência limpa e um coração puro. Amém? E se não recebeu, vai receber. Não fique ansioso, não fique igual doido, não fique, pelo amor de Deus, e se isso acontecer? E se acontecer o arrebatamento, eu não vou ser salvo? E se eu morrer, eu não vou ser salvo? Se você está com uma consciência limpa e um coração puro diante de Deus, a sua vida está na responsabilidade dele. Amém, pessoal? Mas se a pessoa está com o coração sujo, uma consciência suja, então a salvação dela está comprometida. Ponto final. Só para você entender isso, a Bíblia fala sobre Pedro. Pedro, ele era um dos apóstolos de Jesus. Ele tinha uma boa intenção de agradar o Senhor Jesus. Tanto é que lá no livro de Mateus 26:35, vamos colocar para você ler. Disse Pedro, falando com Jesus: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ele estava mentindo ou estava falando a verdade? Hein, pessoal? Ele estava mentindo ou falando a verdade? Ele estava falando a verdade. Ele estava falando a verdade. Mas o que aconteceu foi que no momento que se aproximava da morte de Jesus, Pedro o abandonou, e além de abandonar Jesus, ainda negou a Jesus, como você sabe. Esse fardo poderia ser o motivo da perdição de Pedro. Pedro poderia dizer: está vendo? Não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para mim, porque eu disse para ele que eu estava pronto para morrer com ele, e no final eu abandonei ele, eu neguei ele, eu fiz o que eu não deveria fazer, eu fui uma das piores espécies de discípulo que ele teve. Isso poderia ser um fardo que impediria Pedro de se levantar, de reconciliar com Deus, de reconciliar a vida espiritual dele com Deus. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que quando Jesus morreu, ressuscitou, tinha um anjo no túmulo, e quando Maria foi ver se Jesus estava no túmulo, o anjo falou para ela: olha, Jesus ressuscitou, e ele mandou avisar que ele vai aparecer lá na Galileia, para você avisar os discípulos. Vou ler o versículo para você em Marcos 16:7, diz assim, o anjo continuou dizendo: mas ide, dizei a seus discípulos, quem mais? E a Pedro,
e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia. O anjo falou o seguinte: olha, Jesus mandou avisar que ele vai aparecer lá na Galiléia. Avise os discípulos e avisa também a Pedro, o que abandonou e o que negou ele. Mandou chamá-lo. Jesus mandou chamá-lo. Você vê como que ele trabalha diferente de nós, completamente diferente, porque de repente você tem um ex na sua família, um ex-servo de Deus, não importa a posição que ocupou, e você olha para ele assim como um excluído. Não faça isso, porque Pedro traiu, negou Jesus e o abandonou, e Jesus mandou chamá-lo. Se fosse um de nós, se fosse você ou eu, talvez diria: eu quero esse sujeito bem longe daqui, eu quero ele bem longe daqui. Mentiroso, enganador, falou que estava pronto para morrer comigo e me abandonou, e me negou ainda, falou que não me conhecia. Não quero nem ver a sua cara, some daqui, não quero nem ver a sua cara. Talvez se fosse um de nós faríamos isso. Jesus mandou chamar ele, e encontrou ele lá na Galiléia. E aí depois você lê, se você tiver interesse nas coisas de Deus, a Bíblia diz que o anjo enfatizou o nome de Pedro nessa colocação. Por quê? Porque Deus quer a pessoa junto dele. Deus não quer a pessoa distante dele. Deus quer a pessoa junto dele. E o problema é que tem muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, que estão distantes de Deus. Ela está perto do pastor, ela está perto do bispo, ela está perto de todo mundo, mas ela está longe de Deus, por causa dos fardos que ela carrega. Por causa dos fardos que ela carrega. Então isso separa ela do seu Senhor. Lá na Galiléia, Jesus reencontrou a Pedro, o amou, o resgatou, e Pedro fundou a igreja. Essa é a maior prova que Pedro não estava mentindo para Jesus. Pedro fundou a igreja. Quem começou a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja de Jesus começou de um homem que negou e abandonou Jesus. Para você ver como que Jesus vê as coisas completamente diferente de nós. Por isso que nós não podemos condenar ninguém, amém, pessoal? Nem julgar ninguém. Não condenar e nem julgar. E normalmente as pessoas que se consideram mais santas, mais puras, elas têm essa mania de condenar e julgar os outros. Tem, não tem? Quem conhece alguém assim em algum lugar? Não é verdade? Infelizmente. Você já pensou? Aquela pessoa, eu não sei se no céu nós vamos conhecer uns aos outros. Tem gente que diz que vai, tem gente que diz que não. Vocês acham que vai ou que não vai? Quem acha que vai? Quem acha que não vai? E quem não acha nada? A maioria, tá bom. Eu não sei se vai conhecer no céu ou não, mas você já imaginou se conhecer lá no céu? E você vê aquela pessoa que você julgou, que você criticou ela, que você diz assim: você faz isso, você faz aquilo e tal, e você condenou aquela pessoa, porque às vezes a pessoa não faz o que a outra faz, mas faz coisas piores. Você já pensou? Aquela pessoa que um dia você apontou o dedo e condenou e julgou, e você encontra ela lá no céu. Você diz: você aqui, eu tinha certeza que você ia para o inferno. Eu tinha certeza absoluta que você ia para o inferno. Ainda vai ter que conviver com ela lá. Não tem o que fazer. Você entende, sim ou não? Então, nós temos que cuidar da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus. Entender, pessoal, que nós somos pó, somos limitados, somos humanos, todo mundo acaba do mesmo jeito. Hoje nós estamos enterrando um bispo nosso que morreu ontem. Todo mundo acaba, e quando você vai ver, todo mundo acaba do mesmo jeito.
Todo mundo acaba do mesmo jeito. Então, se nós cremos que nós somos de Deus, não tem nada, nem ninguém que tire de você. Se o Espírito Santo colocou dentro de você que você é de Deus, então não tem ninguém, pode o mundo inteiro olhar para você e dizer, você não é de Deus, não adianta, está dentro de você, porque foi Deus que colocou, não foi o homem que deu, foi Deus que deu, foi Deus que colocou dentro de você, quem você é. Mas eu tenho falhas, mas todo mundo tem, mas isso não tira quem você é diante de Deus. Mas as pessoas que precisam que os homens confirmem quem ela é, que a igreja confirme quem ela é, que a religião confirme quem ela é, não está em comunhão com Deus. A comunhão com Deus faz você andar seguro, é como a fé. Se nós falarmos assim, Deus existe, você vai dizer, Deus existe. Como que você pode ter certeza que Deus existe, se você nunca o viu fisicamente, você nunca tocou nele, como é que pode haver essa certeza? Como que nós podemos ter certeza de algo que nós nunca vimos? E se eu falar para você que Deus é uma mentira, que Ele não existe coisa nenhuma, nós vamos acreditar? Nós não vamos. Primeiro, por causa da experiência que nós já tivemos com Deus, e segundo, por causa da certeza que é dentro de você. Não tem ninguém que tire de dentro de você que Deus existe. Se uma pessoa chegar e falar assim para você, Deus não existe, aí você vai dizer, não, tá bom, então a partir de agora eu sou ateu, é assim? Não, há uma certeza dentro de você, mas você tem certeza de uma coisa que você nunca viu, do invisível, mas é o Espírito que coloca. A fé foi dada por Deus. Essa certeza, essa mesma certeza, a pessoa tem de quem ela é e a quem ela pertence. Amém, pessoal? De quem ela é e a quem ela pertence. Então, esse desejo que você tem pelas coisas de Deus, de buscar a Deus, de agradá-lo, da palavra dele, de vir adorá-lo, de se entregar a ele, esse desejo que você tem pelas coisas de Deus, é Ele que colocou em você, é Ele que põe dentro da pessoa, e isso é de fundamental importância. Agora, como louvar a Deus carregando o peso da acusação? Como louvar a Deus carregando o fardo pesado da culpa? Não dá. O que tem que fazer? Onde que começa o perdão? O perdão começa quando a pessoa, ela reconhece a sua humanidade, as suas falhas, as suas deficiências, ela se arrepende com sinceridade, então ali começa a salvação na vida dela. E essa é a oração que nós vamos fazer. Se existe um fardo sobre você, uma hora eu não sei se eu sou de Deus, se eu não sou de Deus, eu não tenho certeza quem eu sou, às vezes eu acho que eu sou, às vezes eu acho que eu não sou, às vezes eu penso que eu sou escolhido, às vezes eu acho que eu não sou escolhido. Você tem que falar com Deus, ou é ou não é? Se existe essa divisão, é porque existe algum fardo sobre você, seja da culpa, seja do pecado, seja o que for, você tem que se livrar disso. E aí você vai andar na certeza absoluta de quem eu sou. Amém, pessoal? Certeza absoluta. E Ele vai te sustentar. Então você vai ser forte no mundo espiritual. Venha o que vier, você sabe quem você é. O Espírito Santo te sustenta. Pode ninguém dar valor a você, pode ninguém reconhecer a sua fé, pode as pessoas ao seu redor não dar mínima, não tem problema. Você está seguro de quem você é. Você está seguro, porque o Espírito de Deus confirmou com você quem você é. Amém? Fique em pé, por favor, no seu lugar. Você vai falar com Ele. Quando você sair daqui, nessa manhã, eu queria que você não saísse por essas portas
sem ter certeza de quem você é. Quem você é? Pergunte para você mesmo, quem você é? Quem você é? Essa pergunta. Bispo, eu não tenho certeza absoluta que eu sou de Deus. Essa certeza que você tem que ter. Porque se você tiver essa certeza, aí não tem inveja, não tem praga, não tem calúnia, não tem feitiço, não tem trabalho, pode fazer trabalho de macumba que for, pode pegar o seu nome, pode botar na boca do sapo. Você conhece feitiço na boca do sapo? Minha avó fazia muito. Põe o nome da pessoa, costura a boca do sapo e ela soltava o sapo. E o sapo não consegue comer, ele vai secando. E conforme ele vai secando, a pessoa vai desfinhando. Trabalho fortíssimo. Pode pôr o seu nome na boca do sapo, o sapo vai secar, mas você vai engordar. Se quiser engordar, tem gente que está precisando emagrecer mesmo, que eu estou vendo aqui, está igual eu. O sapo vai secar, mas você vai engordar. Amém? Porque você é de quem? Não, porque você é da Igreja Universal do Reino de Deus? Não. Porque você é de Deus. Amém, pessoal? Porque você pertence a Ele. Deu para entender sim ou não? Pode fazer o que for. Pode, não tem jeito. O Espírito de Deus te sustenta, te fortalece. Vai vir lutas, vai vir momentos difíceis, mas você está seguro por essa certeza. Vai ter gente que vai te humilhar, vai ter gente que vai dizer que você não é quem você pensa que é. Não adianta, não sai de você quem você é, porque é Deus que te deu. Foi Deus que te deu. Amém? Lembre-se que o mal trabalha com a dúvida. Jesus foi confirmado como filho de Deus, e veio ele e falou assim: se você realmente fosse filho de Deus, faz aí, transforma as pedras em pães. Ele tinha sido confirmado, mas não tem jeito, é assim, essa é a nossa batalha espiritual. Então não é a igreja que diz quem você é, não é o pastor, o missionário, o presbítero que diz quem você é. Está dentro de você quem você é. Ele confirma dentro de você. Amém? Põe a mão no seu coração, por favor. Feche os seus olhos. O vídeo terminou, mas eu tenho um recado rapidinho para você. Nesse domingo começa o jejum de Daniel. Serão 21 dias que nós estaremos focados para receber o Espírito Santo, e quem já tem, ser renovado. Nós preparamos uma série de 21 vídeos falando tudo sobre o Espírito Santo. Como ser batizado, como manter o Espírito Santo dentro de você que já recebeu, quanto tempo se fala em línguas após o batismo, é possível ter o Espírito Santo de volta uma vez que a pessoa caiu e perdeu o Espírito Santo, e muito mais, tá? Começa nesse domingo, quero que você se prepare, e junto com as pessoas que estarão vendo os vídeos, a nossa série, eu vou estar orando de madrugada para que o Senhor Jesus batize todos os que não são batizados. Começa nesse domingo, não perca.